Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora a mais uma sessão técnica do nosso 14º EAT, da nossa 11ª JASE. Nessa sessão, então, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Abordagem com Dados de Distribuição Pluviométrica na cidade de São Paulo, do aluno Lucas de Barros Teixeira, da professora Marilde Terezinha Prado Santos, junto à Universidade Federal de São Carlos. Então, eu passo a palavra ao aluno Lucas, que tem em torno de 15 minutos para fazer a apresentação, e na sequência faremos as considerações a respeito do trabalho. Fique à vontade aí, Lucas. Olá, antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar trazendo um tema tão relevante neste momento para o EAT, Encontro Anual de Tecnologia da Informação, promovido e desenvolvido pelo Instituto Federal de Farroupilha e com apoio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Lucas de Barros Teixeira, minha professora doutora e orientadora Marilde Terezinha Prado Santos. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação de Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos. A minha linha de pesquisa é a área de Big Data. Então, vamos lá, que eu trago uma breve agenda do que nós abordaremos, apesar de você imaginar que essa agenda é uma agenda extensa, mas vai fluir muito bem aí nesse período de mais ou menos 10 a 15 minutos. Vamos começar com a parte de introdução e objetivos. Aqui eu estou trazendo o uso da IA, da inteligência artificial, para análise e previsão de volumes pluviométricos. A cidade escolhida foi a cidade de São Carlos. Ela se localiza a 234 quilômetros da capital São Paulo e ela se encontra-se no centro-leste do estado. Ela tem uma área de 1.136 quilômetros quadrados. No censo do IBGE, divulgado recentemente em 2022, ela tem um pouco mais de 254 mil habitantes. E para esse artigo, para esse estudo, eu mapeei e identifiquei impactos muito fortes junto à cidade, junto à população e à sociedade civil, após fortes chuvas que vinham acontecendo na cidade. Então, isso foi algo que me tocou e me provocou a fazer a pesquisa e evoluir e também desenvolver o artigo. A base de dados escolhidas é a base do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, dando sequência, eu vou trazer como a abordagem desenvolvida e criada. Então, eu trago, nesse primeiro momento, a visão geral do processo. Ele tem 4 etapas. Ele começa pelo conjunto de dados escolhidos, que foi esse que eu citei agora há pouco. O segundo passo, eu faço um web scraping dos mesmos. Na sequência, eu faço um pré-processamento dos dados. E, por último, eu faço a análise e a mineração dos mesmos. Então, esse web scraping de dados antes de mais nada, tudo foi feito utilizando a linguagem de programação chamada Python, e o ambiente escolhido foi um ambiente chamado Google Colab. Eu resolvi escolher a linguagem porque ela é uma linguagem muito poderosa para você acessar dados, e também há uma série de bibliotecas que podem ser customizadas para um objetivo final. E também acabei escolhendo o ambiente Google Colab, porque é um ambiente simples, de fácil manuseio e também de uma rápida aprendizagem. Então, esse web scraping de dados é uma raspagem de dados, uma coleta de dados, onde eu me conecto via uma espécie de uma API que eu criei dentro do meu banco, dentro do meu script, para conectar esses dados e para trazer essas informações. Os dados que foram trazidos são de 2016 a maio de 2023. Então, eu me conectei na base do IMET e busquei esses dados
para o meu ambiente. Na parte de pré-processamento de dados, eu resolvi adotar e criar algumas séries temporais, que aqui está descrita do lado direito do slide. Então, eu criei uma série de temporal dividindo em hora, mês e também por trimestre. E fiz a decomposição da mesma, até para a gente fazer um entendimento melhor dos dados e poder trabalhar os mesmos também nos nossos algoritmos. Dando uma continuidade, aqui eu trago 2 gráficos de volumetrias de precipitação, de 2016 até maio de 2023. Aqui eu estou trazendo os dados de volumetria de precipitação total mensal. Então, nós podemos notar que mais ou menos de metade de 2016 até a metade de 2019, a gente tem um comportamento meio que homogêneo. Então, no final do ano chove muito e o comecinho do ano chove também um volume muito grande. De 2020, a gente teve um ano que foi um ano muito diferente dos anteriores, e 2023 mais ainda. Então, 2017, 2018, 2019, 21 e 22, ele se manteve com um volume, com um comportamento muito parecido entre os mesmos. 2020 e 2023 foram os chamados outliers, quer dizer, choveu muito e trouxe muito impacto para a cidade, para o órgão público, para as pessoas, para a sociedade civil, para as pessoas que ali transitam. Muitas pessoas acabaram sendo desabrigadas e, em alguns casos, houve até morte. No segundo gráfico, eu já comparo essa volumetria média mensal por ano de 2016 a 2023. Então, são algumas cores aí que eu destaco. Então, a gente também pode perceber nesse gráfico que do mês de abril até o mês de setembro, o volume pluviométrico, ele cai muito. Já de outubro do determinado do ano respectivo até mais ou menos março do ano seguinte, o volume aumenta demais. Então, isso já são 2 conclusões que eu tive já fazendo uma breve análise dos mesmos. Aqui, ainda eu fiz uma correlação de Pearson com um mapa de calor com todas as variáveis climáticas que eu busquei lá na base do IMET, onde eu cruzo informações de umidade do ar, a temperatura do orvalho, a pressão, tanto mínima como máxima, a velocidade do vento, o vento rajada, como eles chamam, a direção do próprio vento. Então, isso para mim também trouxe, para mim, e eu quero que também isso incentive outras pessoas a seguirem, né, em estudos com dados pluviométricos, não precisa ser somente para a cidade de São Carlos, mas para outras regiões de São Paulo, do Brasil e até do mundo, sintam-se à vontade. Isso me trouxe um embasamento e me trouxe muitos insights. Aqui eu adotei a regressão quantílica, o algoritmo do Light GBM, que é um Gradient Boosting. Ele é uma biblioteca do Python que a gente consegue otimizar, né, e modelar e prever, né, quantis condicionais de uma variável de resposta. Ele também permite, né, estimar e modelar diferentes quantis da distribuição condicional. Aqui no caso do exemplo, os resultados, eu escolhi o quantil de 5% e o quantil de 95%. A métrica escolhida foi a métrica de pinball loss, de perda de loss. Para o quantil de 5%, foi encontrado o valor de 0,011, e para o quantil de 95%, foi encontrado o valor de 0,018. Então, quanto menor esses valores, mais próximo
do valor estimado foi do real. E esse gráfico traz a regressão quantílica de volumetria de precipitação em milímetros, aonde nós temos, né, as bolinhas, né, os sinais na cor azul, e na cor vermelha o que foi estimado pelo algoritmo. Então, assim, em alguns intervalos, aqui eu escolhi somente retratar de 2021 a 2023, que foram os períodos com mais chuvas. Lembra aquele slide que eu mostrei agora há pouco? Eu poderia ter pego o período todo, mas eu só escolhi esses 3 anos. Então, em janeiro de 2020, no finzinho de 2021, a gente já tem o tracejado vermelho se aproximando muito da bolinha azul. Já em 2023, nós temos alguns outliers, que são os dados reais, muito longe da previsão. Então, esses foram os resultados obtidos. Em relação à conclusão, na verdade, o uso, estou querendo trazer, né, o uso da IA na pesquisa climática. Nós estamos vivendo, né, um momento onde está acontecendo muita coisa em relação ao clima, onde isso até é algo que está acontecendo no momento mesmo. A gente está enfrentando uma grande seca na região amazônica e estamos enfrentando chuvas intensas na região sul do nosso país. Quer dizer, e eu sempre gostei muito de geografia e fui muito curioso em relação a isso, e eu sempre ouvi falar, e recentemente fiquei sabendo que houve secas severas em décadas passadas na região da Amazônia, mas nada comparado com o que está acontecendo hoje. E nessa época, a região sul tinha períodos de estiagem. E olha o que está acontecendo hoje no momento. Então, assim, eu acho que ainda há muitas lacunas a serem estudadas e serem abordadas. O processo foi desenvolvido para a solução do artigo. Eu escolhi um modelo Light GBM para a utilização do mesmo. A minha abordagem escolhida utilizou dados de diversos fatores, como umidade, pressão, vento, entre outros. E também, por último, eu trago, né, da técnica utilizada pela regressão quantílica, né, desse poder de nós modelarmos e prevermos, né, os quantis condicionais de uma variável resposta. Agora eu vou trazer para vocês o antes e o agora e o depois. Então, assim, tudo isso, no começo, eu tive contato, no começo do ano, com este tema, conversei com a minha orientadora, apresentei, ela falou, Lucas, ótimo, gostei, agora eu quero que você tenha contato com o estado da arte, se aprofunde, leia artigos, veja que métodos ou que modelos estão sendo utilizados para a gente ter um norte. Aí eu acabei apresentando esse tema para ela, após esse contato com o estado da arte. Em setembro, agora deste ano, eu participei de um evento chamado IASE, Workshop IASE, Inteligência Artificial em Secas e Inundações, aonde ele foi promovido pelo CEMADEM, em São José dos Campos, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, em conjunto com a Universidade Unesp. O agora é o que está acontecendo neste momento, e vai acontecer de 6 a 10 de novembro de 2023, que é o EAT. E o futuro, ou depois, a minha ideia é dar continuidade na pesquisa quanto ao uso da regressão quantílica, com foco na previsão de volumes pluviométricos, e também o desenvolvimento de um artigo sobre o dataset utilizado na pesquisa atual. Eu deixo aqui para vocês, antes de mostrar os QR Codes, eu quero mostrar o banner que eu apresentei lá no evento em São José dos Campos, onde eu trago 3 abordagens: a abordagem de regressão de árvore, regressão quantílica e também a abordagem de regressão logística.
Aqui eu trago para vocês 2 QR Codes. Um, para vocês, caso queiram ter acesso a esse PDF do meu banner, aqui está o QR Code do lado esquerdo, e caso queiram ter acesso a esse QR Code da apresentação que eu estou tendo a honra de apresentar, é o segundo QR Code, já na cor laranja. Aqui eu deixo os meus agradecimentos ao EAT por ter me selecionado, por ter dado essa honra e essa chance de expor o meu conteúdo, e também aos agradecimentos à pós-graduação em Ciência da Computação da UFSCar. Muito bem. Parte é isso. Muito bem, agradeço ao Lucas aí pela excelente apresentação, pelo trabalho desenvolvido. A gente sabe que os programas de pós-graduação a nível nacional exercem uma grande influência e contribuem significativamente pela ciência no nosso país. Então, agradeço de imediato ao Lucas aí pela sua explanação e apresentação do artigo. Gostaria de fazer uma pergunta, Lucas, mais num contexto geral sobre o teu trabalho, até como forma de valorizar o mesmo, no sentido que tu falasse para nós um pouco das ferramentas tecnológicas. Eu vi que tu apresentaste algumas e falaste também na tua apresentação sobre o Python que tu utiliza para fazer esse teu trabalho, o Google Colab. E gostaria que tu falasse também aonde que entra a parte principalmente da inteligência artificial ou das ferramentas de IA junto a esse teu trabalho. Se tu pudesse dar um contexto geral sobre as tecnologias que tu tem utilizado até então e de que forma elas interagem aí junto ao teu trabalho, tá? Ótima, fico muito agradecido pelo seu interesse e pelas 2 perguntas. Então, eu estou mostrando aqui na minha tela o Google Colab que eu fiz para fazer todo esse estudo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, ele está na cor escura. Então, assim, eu também, num outro momento, pretendo também criar talvez um outro artigo até para demonstrar mais a fundo as técnicas utilizadas e até o porquê que eu escolhi, tomei um direcionamento e não um outro. Então, aqui, na verdade, fazendo um passo a passo, eu faço uma instalação de uma biblioteca simples, faço a minha conexão com o meu Google Drive, na sequência importo outras planilhas. Aqui eu me conecto a um arquivo de formato Parquet, que é o arquivo que eu busquei lá no site do IMET. Aqui eu renomeio algumas colunas, algumas variáveis, faço uma breve visualização do data frame criado, faço um levantamento breve também estatístico dos mesmos, trazendo a contagem. Então, eu estou falando de mais de 60 mil registros, e aí eu trago a média, eu trago o desvio padrão, eu trago o mínimo e o máximo, eu trago os 3 quartis principais, 25%, 50% e 75%. E aqui eu declaro as minhas variáveis sazonais, faço a decomposição da minha série temporal. Aqui eu gero 2 gráficos que não estão aparecendo aqui, mas constam lá no PDF. São os gráficos de volumetria, de precipitação. Aqui, um pouco mais para baixo, aí eu já entro na regressão quantílica em si, escolho o uso do modelo e também da biblioteca. Aqui, no caso, eu fiz para 50%, para 5% e para 95%. Traço alguns lá, faço as devidas, seto as variáveis para usar na minha predição e gero aquele último gráfico. Aí eu escolhi, para métrica, para medir esse modelo de regressão, eu escolhi a métrica de pinball loss, que ela avalia o quão bem o modelo está capturando os quantis desejados. Então, eu foquei no de 5% e no de 95%. E aqui eu trago uma breve conclusão.
Mas, assim, quando eu escolhi fazer quando eu tive essa ideia, escolhi a cidade de São Carlos, e até uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Lucas, mas agora no começo do ano, até no carnaval, a gente teve aquele acidente pluviométrico na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram desabrigadas. Por que você talvez não aproveitou isso que aconteceu para focar na sua pesquisa? Então, antes de escolher a cidade de São Carlos, eu tive acesso aos dados do INMET das 4 estações pluviométricas de São Sebastião. E o que acontece? Havia muitos buracos ou dados ausentes na minha massa de dados. Então, eu teria que escolher uma abordagem ou um algoritmo para preencher esses dados ausentes. Existem talvez dezenas ou até centenas de formas de fazer isso, para depois seguir para a evolução para o meu objetivo final. Aí eu até, na época, apresentei isso para minha professora, e nós chegamos a um consenso que, para aquele momento, seria um impeditivo. Ela falou, Lucas, seria interessante se você escolhesse, talvez, uma cidade que tivesse ou uma, ou talvez até 4 estações pluviométricas, mas estivessem com todos os dados preenchidos. Porque talvez isso, para esse momento, seria talvez algo mais valioso, traria um valor maior para a sua pesquisa. Mas nada impede que no futuro, ou você escolha, mesmo São Sebastião no litoral norte, ou até alguma cidade de Santa Catarina, ou agora do Paraná, que está acontecendo essas chuvas super intensas, e adapte, ou até execute esse modelo usando essas informações, usando esses dados. Que aí você vai ter outras variáveis, vai encontrar, com certeza, outros resultados, e isso vai poder enriquecer a sua pesquisa, o seu mestrado, e até, quem sabe, um possível doutorado. Perfeito, ótimo. Eu tinha algumas dúvidas com relação às ferramentas utilizadas, e uma outra pergunta que eu ia te fazer é justamente esta que você acabou de responder. Ou seja, uma vez este modelo estando consolidado, se ele pudesse ser utilizado em outros contextos, em outras cidades, né? Mas, de fato, já respondeste que sim. Então, não. A ideia é que esse modelo esteja maduro o suficiente, ou esteja preciso o suficiente, para que a gente consiga adotar e utilizar em outras situações, em outras regiões. E a ideia é que nós disponibilizarmos isso para o poder público, para a gestão municipal, para a gestão estadual, de alguma forma saber. No caso de São Carlos, a gente sabe que começa a chover em outubro e para em março. Mas será que 2024 terá o volume que teve 2023 e 2021? Ou será menos? Ou será um volume menor? Será um volume parecido comparado aos outros anos? Então, assim, a ideia é que isso ganhe maturidade, assim, ganhe precisão, e isso não é o Lucas trabalhando de forma solo, mas que também a comunidade acadêmica consiga contribuir. Perfeito, ótimo. De minha parte era isso, em nome da organização do evento, agradeço a apresentação do Lucas, o seu trabalho, e aos espectadores que estão nos assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho, poderão encaminhá-las para os autores através dos seus respectivos contatos, né, e-mails disponíveis no site oficial do evento. Desejar um abraço a todos e até uma próxima. Muito obrigado.